Fala pessoal, hoje nós vamos ver pronomes complemento em espanhol. É uma matéria que a gente trabalha, mas que há muito tempo você já é cobrado disso nas provas. Por quê? Porque ele é o pronomezinho que retoma coisas que você já leu num texto. Então é comum vir questões, você perceber nas questões, esse tipo de cobrança. O pronome tal se refere ao quê? Né? E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, os pronomes complementos são utilizados para substituir alguma coisa que já foi dita, tá? Então isso evita que você fique repetindo. Por exemplo, eu tenho esse pilô na minha mão, tá? Aí eu vou e pergunto, ¿dónde está el rotulador? Lucas. Aí o Lucas fala, não sei, lo dejé en la mesa tal. Ele falou lo dejé, o deixei. Para ele não falar el rotulador está em la mesa, lá, ele fala lo dejé. Esse lo é o deixei. Então, deixei o que na mesa? Que está no masculino, porque ele usou lo singular. Ah, foi pilô, rotulador. Porque tem isso também. Você conhece o lo como um artigo neutro, né? Lo mejor de la vida, lo bueno es vivir, lo que quiero decirte. Esses lois são artigos neutros. Mas existe um lo que ele é pronome. A diferença é que esse que a gente vai estudar agora, ele está intimamente relacionado a verbos. Lembra que o Lucas respondeu lo dejé? O deixei. Logo depois de lo veio um verbo deixar, né? E aí você vai sempre fazer essa pergunta para deixar. Deixar o quê? Né? Entreguei a carta a fulano. Entregou o quê para quem? Então você vai ter sempre que ter esse trabalho de perguntar para o verbo, né? Fazer a pergunta correta, se for um objeto direto ou indireto, que aí você acha a resposta. Vamos devagar. Aí aqui a gente tem os pronomes, vão trabalhar como objeto direto, objeto indireto ou pronome reflexivo. O nosso foco agora é ele como objeto, tá? E podem se apresentar de modo tônico, precedido de preposição, e átono não precedido de preposição. Por exemplo, mi, comigo, ti, contigo, si, consigo, nosotros, vosotros, são as formas tônicas, né? Que vêm precedidas de preposição. Por exemplo, eu estava pensando em ti. Tenho ti aqui, eu tenho em como preposição antes. Eles van a quedar-se comigo. Vengan com nosotros. Nesses aqui, você não vai ter dificuldade de identificar. Aqui que o ti está se referindo a uma pessoa com quem ela está conversando. Ao nosotros, nós todos. Comigo, eu. Aqui não tem muita dificuldade. Aí aqui eu já tenho a forma átona. Nesse caso, são os pronomes reflexivos, me, te, se, nos, oi, se, que a gente também já trabalhou. Então, por exemplo, reflexivo, mañana me despertaré, despertar-se, né, levantar-se, acordar. Me despertaré, usei o me para se referir a mim. El niño se lava, o se para se referir ao garoto praticando e sofrendo ação de se lavar. Aqui já como complemento direto ou indireto, por exemplo, no nos llame tan tarde. Esse nos aqui mostra que é a nós, nosotros. Me mandaram um regalo. Tem um me aqui, ó. Mandaram a quem? A mim. Esse me representa o objeto indireto, né? Para expressar ação involuntária, se me rompió la taça, tem um se aqui, me rompió. Se nos cayeron los relojes. Nessas duas estruturas eu tenho ação involuntária, o se associado ao pronome me e o se associado ao nos, tá? Mas agora que a gente entra em pronome complemento, de fato, essa tabela tem que estar na tua mente, você vai reparar que ela não é tão difícil do que você já viu até agora, que o yo é representado pelo me, tanto quando for um objeto direto, quanto quando for um indireto. O tu pelo te, o lá e o lo no direto, quando for ele é os te, e o le ou se, que a gente vai ver como que acontece quando for indireto. O nos, quando for nosotros, nos dois casos. O os, quando for vosotros, nos dois casos. Eles, ustedes, los, las, só mudei para o plural. Les, e o se continua, não está escrito errado, continua se quando for o plural, tá? E aí, como é que funciona? Vamos supor que eu tenha aquela frase ali. Lhe amarei um táxi, tá? Aí você pensa, o verbo é chamar. Quem chama, chama algo ou alguém. Certo? Então, o táxi é como se fosse o objeto direto. E aí na tabela que a gente acabou de ver, é ele o táxi, certo? Ele está aqui.
Quando ele é objeto direto, é o lo que entra para substituir. Então, eu peguei a palavra táxi, né, que estava associada a um artigo um táxi, substituí por lo, e isso apareceu na frente do verbo lhe amar. Ah, ele vai no início da frase? Não. A regra é vir antes do verbo. Coincidentemente, começou, né, a frase foi começada, iniciada com um verbo, então esse pronome ficou no início. Lo lhe amaré. Lhe amaré é um táxi, lo lhe amaré. É uma outra forma de dizer, tá? Como, imagina um diálogo, eu tô aqui conversando com um amigo, necessito lhe amar um táxi. Aí ele responde, não é problema, yo lo lhe amaré. Então ele usou o lo para se referir ao táxi que eu falei. Reciclaré las botelhas, reciclarei as garrafas. Quem recicla, recicla algo. Também é objeto direto, só que aqui está no plural. Então, na tabela que a gente viu, las botelhas estão aqui, são las. Então, ficaria las reciclaré, tá? Has visto a tu família? Quem vê algo, alguém, certo? A família é ela. Aonde eu vou colocar isso? Se, já, lá e visitado. É visitado, eu falei visto, né? Cuidado, o has visitado é um verbo que a gente já trabalhou, que ele é passado cercano, lembra? Ele é recente. O verbo, entenda has visitado como um bloco. Eu não posso enfiar esse pronome lá no meio do has. Eu tenho que botar ele antes. Isso aqui é um bloco que não se mexe. Isso aqui é um bloco que não se mexe. Por isso que ficou lá e visitado. Ayer vi a mis amigos en la fiesta. Eu vi algo ou alguém, certo? Então, ali, ayer los vi en la fiesta, tá? O complemento direto que se refere à pessoa masculina pode ser substituído por lo ou le. Por exemplo, yo vi a José, yo lo vi ou yo le vi. Como era masculino, poderia, tá? Mudar tanto lo quanto le. Yo vi a los chicos, yo los vi, yo les vi. Isso é uma coisa do verbo ver, principalmente. Agora o indireto. Olha o exemplo. Juan dio el libro a Pedro. Quem dá algo a alguém, certo? Ele deu o livro ao Pedro. Não quero mexer com o livro, que é o algo, que é o direto. Eu quero mexer com Pedro. Então, o que substitui ele, Pedro? Se você voltar naquela tabela que eu passei, na tabela ele, ela, você, quando está no indireto eu tenho le e se. Lembram? Aqui eu vou pensar no le. O le vai substituir Pedro. Por isso ficou Juan le dio el libro, tá? Agora, se eu quisesse substituir o livro também, ele, o livro é lo, ficaria Juan, aqui tem um espaço, tá? Foi comido. Se, espaço, lo, espaço, dio. Tem como eu substituir tudo. Olha para cá. Comprei um regalo à minha esposa. Aí eu penso, a quem lhe comprei um regalo? A minha esposa é a pessoa para quem esse presente foi comprado. Quem compra algo, um presente a alguém. O que substituiria esposa? Lhe, certo? Lhe comprei um regalo. Botei aqui, para vocês repararem a diferença. Lhe comprei um regalo, porque eu quero substituir a minha esposa. Depois, se eu quiser substituir presente, embaixo, se eu quiser substituir, embaixo, Marcos llevó flores a su madre. Se eu quiser o direto, las llevó a su madre. Em cima eu substituir o indireto, que é a esposa, e embaixo eu quis substituir flores e a sua mãe. Quando eu for substituir a sua mãe, é o mesmo caso da esposa, vai entrar o le. Então, Marcos llevó flores a su madre. Las llevó a su madre. Peguei flores, comi, botei o pronome antes do verbo. Peguei agora a su madre. Le llevó flores. Engoli a su madre e deixei o le representando. E se eu quiser os dois? Não quero falar flores, não quero falar a sua mãe. O CI vai sempre primeiro, o indireto vai sempre primeiro. Então, les, representando mãe. Las, representando flores. Llevó. Tá? Posso fazer assim? Não. E é aí que entra aquele C da tabela. Eu não posso ter le las, les las, le lo, les los. Não posso ter
LL em sequência. Então, ali que vai entrar se las llevó, tá? É um erro deixar o les, não pode. Seguindo. A regra é sempre o pronome vir antes do verbo, exceto no infinitivo, se o verbo estivesse comprar, eu era obrigada, eu não poderia falar las comprar, eu tenho que falar comprá-las. Se o verbo estivesse no gerúndio, comprando, eu teria que falar comprando-las, tudo junto sem hífen, não posso botar na frente. E se tiver no imperativo afirmativo, compra-las. O compra sozinho não tem acento, quando eu boto las eu sou obrigada a acentuar. Agora aqui, respondió al professor. Quem responde algo a alguém. Então, o professor é objeto indireto. Ele, o professor, é substituído pelo le. E aí eu tenho que achar qual tem isso. Le respondió. Enviará el mensaje. Cuidado que mensagem é uma palavra masculina. Quem envia algo a alguém, o que está marcado ali é o algo. É o objeto direto. Ele, o mensagem. É lo. E aí eu tenho que achar o lo ali. Lo enviará, tá? Cuidado, porque isso aí poderia tranquilamente te enrolar e você marcar a letra C, lembrando, pensando em mensagem no português. Olha esse exercício aqui. Eu sublinhei ler em várias situações e no final celas. Você vai ter que ver a que se refere, a uma passagem bíblica, tá? Se uno le pide a su padre um pedaço de pan. Pensa o seguinte, tem um le ali. Então, a pergunta que você vai fazer para o pedir é quem pede algo a alguém. O que está ali é o alguém. Então, se uno é uma pessoa aleatória, pede ao seu pai um pedaço de pão, quem pede algo a alguém, certo? Então, o le se refere a pai. Será capaz el padre de darle una piedra? Será capaz o pai de dar a quem uma pedra? A esse uno que está lá no início, representando um filho, né? Então, uno. E se lhe pide pescado? E se pede ao pai pescado? Ao pai. Le dará uma serpiente? O pai dará a uno uma serpiente? Venenosa? Por supuesto que não, claro que não. E se un hombre de corazón endurecido solo da buenas cosas a sus hijos? ¿No crees que tu Padre que está en los cielos dará aún mejores cosas a los que se las pidan? Aos que peçam ao Pai essas coisas. Tá vendo? O se refere ao Pai porque era um le que teve que mudar para se. E o las, peçam as coisas, melhores coisas, tá? Porque ele falou aqui melhores, então não é só coisas, Suzane. Então, pessoal, a gente ainda vai fazer mais exercício disso, mas para começar pronome complemento, eu acho que é legal a gente não avançar muito, porque senão dá uma bugada, tá? A gente ainda vai trabalhar mais exercício de pronome complemento para vocês entenderem melhor a posição, lembrando que a regra geral é o pronome vir sempre antes do verbo, se eu tiver dois complementos começando pelo indireto e depois o direto, que eu não posso ter sequência lê lá, lês lás, lê lois, eu sempre tenho que trocar esse lê por se ele for singular ou plural, não importa. Que eu tenho 3 casos de atração de pronome, que é o infinitivo, gerúndio, imperativo, afirmativo, ou seja, eu não posso falar las comprar, eu tenho que falar comprá-las sempre, comprando-las, compra-las, eu não posso deixar o pronome antes desses 3, que isso é um erro, tá? E ainda tem mais coisinhas sobre isso daí que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Até a próxima!